Para você que continua comigo, chegou uma história aqui agora que de verdade, é uma coisa impressionante. Quem é que está lá no link? A Dona Creuza. Dona Creuza, a senhora tem retorno de vídeo aí, né? Tem um monitor para a senhora ver, não tem? Tenho sim. Coloca a foto dos três, por favor, no vídeo. Não, aqui no telão, eu apontando para ela. Esse aqui quem é? Esse é meu filho, Bruno. É o seu filho Bruno. Essa aqui Sim. quem que é? É a Inaê. É a Inaê. É uma mulher, então, não é isso? Isso. E esse é o Dida? O Dida é um homem? Esse é o vulgo Dida. Dida é um homem. Os três se relacionavam? Era um relacionamento amoroso? Ô, Dona Creuza, é isso mesmo que estão me contando? É verdade essa história? Era um relacionamento onde ela era a mulher dos dois. Ou seja, a Dida saía tanto com o Bruno quanto com o Inaê. Não. Não, A Inaê, a Inaê saía tanto com Dida quanto com o Bruno. eles moravam juntos. Eles foram morar juntos. Ah, os três moravam juntos na mesma casa? Os três moravam juntos na mesma casa. E você que deu esse suspiro agora, eu imagino que seja a Alexia, não é isso, Alexia? Boa noite. Se é que dá para dizer boa noite. Você era casada com o Bruno? Isso. Vem para mim, por favor. Você me desculpa, Dona Creuza, Alexia, vocês me desculpem. É muita informação para que eu consiga organizar toda essa história. E eu imagino, se pra gente que está de fora é difícil compreender, eu imagino para você, ô Alexia, como foi sentir isso na pele, né? Eu vejo pelo seu olhar de cansaço, de revolta por tudo o que aconteceu, e para a senhora que perdeu o seu filho Bruno de uma maneira brutal, não é isso, Dona Creuza? Sim, sim. Brutal, muito brutal. É muito dolorido perder um filho de uma maneira qualquer, mas brutal é muito pior. Muito pior. Deixa eu só entender. Desculpa a minha pergunta indelicada, mas eu preciso entender a história até pra gente buscar justiça. Primeiro pra Alexia. Alexia, você era casada com o Bruno e sabia que ele se relacionava com com a Inaê e o Dida? Então, eu era casada com o Bruno. A Inaê e o Dida eram um casal de amigos nossos. Aí ela começou a se aproximar mais do Bruno. E foi quando ele teve uma traição e ele não aguentou. Dia 12 de fevereiro ele terminou comigo para dar continuidade a esse trio. Porque eu não iria aceitar viver em 4 pessoas. Perfeito, agora eu tô entendendo. Quando você percebeu que estava sendo traída pelo Bruno, você pulou fora do barco. Você falou assim, não, peraí, eu quero me relacionar com você, eu não quero nada com o Dida e também não quero me relacionar com a Inaê, é isso? Porque não tinha condição de viver dessa forma. Mas eles viviam como se fosse um triângulo amoroso mesmo? Era uma vida de casados, os três? Sim, eles saíam de mãos dadas, só no Facebook que eles não assumiam, mas saíam de mãos dadas, compartilhavam fotos, viviam exposto mesmo, tanto para todo mundo quanto para as crianças. Mas deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, peço perdão de novo pela indelicadeza. O Bruno, só para a gente entender o mecanismo da história, o Bruno, ele saía tanto com homem quanto com mulher? Não. Ele só se relacionava com a Inaê? Isso. A Inaê, que era a mulher do Dida e mulher do Bruno. Mas eles dormiam no mesmo quarto, era uma vida assim como se fosse um casal, mas era um trisal. Não, no caso, o apartamento tinha 2 quartos. Aí uma noite ele dormia com ela e a outra noite o Dida dormia com ela. Nossa, ô Dona Creuza, se pra mim é difícil entender, eu imagino pra senhora, né, minha amiga? Porque ele mesmo me confidenciou, né? Ele me confidenciou tudo, ele me explicou, ele me deu riquezas de detalhes como seria, mas ele também se sentia muito incomodado com essa situação. Ele aceitou essa situação porque ele gostava muito dela, ele teve assim um amor repentino por ela. Na verdade, ele estava ali naquela situação porque ele gostava muito dela. Ok, bom, vem pra mim, por favor. A Alexia me parece uma menina muito decente, né? Acho que o Percival também tem essa mesma percepção. Uma menina muito bom caráter, até porque, gente, vejam só, né?
Por isso que eu quero o maior respeito e carinho com essas duas pessoas que estão no programa agora. Se ela não fosse uma mulher decente de caráter e se o Bruno não valesse nada, é evidente que a mãe até estaria, né? Porque mesmo quando o filho não vale nada, a mãe sempre está presente, a mãe sempre acredita na inocência do filho. Mas a ex-mulher, né, que foi vítima de uma traição, está aqui hoje, imagino, para pedir justiça pela morte do seu grande amor, né? Deve ter sido o seu grande amor e do seu ex-companheiro. Com certeza, e justiça pelo pai do meu filho, entendeu? Porque ele era maravilhoso. Vocês tinham um filho, vocês têm um filho, meu Deus. Temos um filho que vai fazer 4 anos agora, dia 18. Não me diga isso, eu não tinha essa informação. Ele era pai de uma criança de 4 anos? Sim. E então, quer dizer, o seu sofrimento começa em fevereiro quando você descobre a traição. Não, eu não liguei muito pra isso. É lógico que eu tive crises porque eu amava muito ele por causa do término, mas eu queria que ele fosse feliz. Mas eu sempre alertei ele e falei que esse tipo de relação não ia dar certo e que ele era muito estourado, entendeu? Estourado como, assim? Uma vez eu fui na casa deles, na casa da mãe dele, e eu entrei no quarto, tinha vários papéis grudados no quarto. Era datas de quando eles brigavam, de quando ele socava a parede, enfim, para ele lembrar do que ele tinha feito, mas eram vários papéis, no caso. Todas as vezes que ele brigava feio assim com a Inaê, ele anotava na parede, é? Isso. Caramba, não me diga. E aí você foi lá e ficou assustada com o mapa das agressões, é isso? Foi sim. E eram brigas violentas? Sim. De soco, Tanto que a última vez, quando os 3 estavam juntos, ele chegou a bater nela e o Bruno foi tentar separar. Só que ela pegou e falou, não, você não tem que se meter nisso. Ou seja, o Bruno, embora fosse explosivo, ele tentava apaziguar a situação dos 3. Não, o Bruno ele não era explosivo. Quem era explosivo era o Dida. Ah, o Dida? Mas quem é que anotava na parede as brigas? O Dida. Ah, meu Deus do céu. Quando eu fui na casa, era quando era só os 2. Eu entendi. Aí você foi na casa e você frequentava a casa dos 3? Não, eu frequentava a casa da Inaê e do Dida. Porque eles eram nossos amigos, entendeu? Ah, isso antes, então, do seu marido te largar para ficar com os 2? Correto. Entendi, perfeito. E nessas idas e vindas na casa da Inaê e do Dida, que o Bruno foi se apaixonando por ela? Isso. E ela era sua amiga? Era. Era ou é? Ela continuou sendo durante o relacionamento deles? Não, a gente cortou relação. Como é que você descobriu do que estava acontecendo? Então, porque ele depois... O João mesmo falava que o papai tá beijando a tia Inaê. Aí eu perguntava, mas e o Dida? Também. Aí eu falava para todo mundo, só que ele falava que não. Aí depois ele começou a assumir. Entendi, mas a paixão do Bruno era pela Inaê, ele não era apaixonado pelo Dida? Não. Era uma coisa bem separada, assim, se é que é possível separar dentro de uma casa. Era bem separado. Era como se o Dida fosse intruso para ele, entendeu? Ele não queria o Dida na relação, então? Não. No começo ele até queria, porque ele que estava entrando no casamento de outra pessoa. Sim. Ele precisava conquistar o Dida, senão ele não ia conseguir entrar na relação deles. Isso. E, desculpa a pergunta, como é que o Dida permitiu dele entrar? Como é que o Dida topou dividir a mulher? Ele já estava acostumado com isso, nós vimos nas mensagens. Ah, já era uma prática, já era um normal. Ele dividia a mulher dele, ele tinha gosto de ver a mulher dele em atos com outras pessoas. Ah, ok, ele tinha prazer... Outros homens. Tinha prazer de ver a mulher com outro homem. Bom. Com outros homens. Ok, aí você foi, Alexia, e descobriu tudo. E foi tranquilo esse término, né? Porque você me parece uma moça bem resolvida. Você aceitou a situação e terminou com ele. Não, quem terminou foi ele, entendeu?
No caso, eu fiquei muito mal porque eu amava ele, entendeu? Eu amava a família que eu tinha e foi muito ruim, eu fiquei mal mesmo. Só que eu queria ver ele feliz, entendeu? Que não fosse comigo, fosse com uma menina decente, que desse o devido valor, né? Porque ele era um pai excelente, um marido excelente. Então, não tinha por que não desejar a felicidade dele, entendeu? Acontece, querendo ou não, às vezes acontece de se apaixonar por outra pessoa, isso é normal. Só que o relacionamento que eles estavam vivendo não é normal. Vocês jogavam RPG junto, né? Todos os 4. Isso. E você percebia durante o jogo uma queda já do Bruno pela Inaê? É que ele sempre foi carinhoso, né? Mas a gente sente, eu não sei explicar, a gente acaba sentindo. E você não começou a cobrá-lo disso? Comecei. Aí eu falei que eu não estava gostando, falei pra ela. Aí ela pegou e falou assim, você quer que eu pare de falar com o Bruno? Eu paro. Só que aí já tinha acontecido a traição, entendeu? Eu não sabia da traição. No momento mais difícil, após o término, eu fui procurar ela para conversar, desabafar. Foi bem difícil depois que eu descobri, entendeu? E ela negou para você, a Inaê negou que tinha alguma coisa com o Bruno? Ela ainda teve essa cara de pau? Sim, negou. Aí depois eles assumiram. Você teve um sangue muito frio, né, Alex? Eu acho que pelo teu filho, né? Em respeito ao filho que vocês têm juntos, você se manteve muito fria durante esse tempo. Então, eu aguentei muita coisa. Porque, por causa dela, ela me provocava, fazia eu ver ela, entendeu? Quando o João ia para casa deles e ia me devolver, eu pedia, por favor, não deixa eu ver ela, vem entregar sozinha. Só que ela fazia questão de ir junto, para me provocar. Em algum momento, além desse que você viu na parede, o mapa das agressões entre Dida e Inaê, em algum outro momento você achou que ele poderia ser um homem tão violento, assim, tão perigoso, a ponto de matar alguém? Sim, porque já teve caso. Uma vez a Inaê teve um caso fora do casamento. E o Dida pegou e falou assim, pegou a faca e falou assim, eu vou até o endereço desse cara e vou matar ele. E ele chegou a consumar isso? Ele chegou a matar? Não. Não que você saiba. Porque não chegou porque a Inaê implorou para ele e parou de conversar com ele e tudo mais. Só que eu sempre falei pro Bruno, se não for você, vai ser o João. E quando o João ia final de semana para casa dele, meu coração ficava apertado, porque eu tinha muito medo dele jogar o João do 5º andar. Porque o meu filho é tudo para mim. Quem que você temia que jogasse o bebê? O Dida. Você acha que ele seria capaz de jogar o seu filho da janela? Ele ameaçou. Meu Deus, me conta isso, dona Creuza, como é que foi isso? A mãe dela ontem, falando comigo, disse que ele havia ameaçado de matar a menina, a filha dele, matar a Inaê, o Bruno e o João. E o Bruno ficou muito incomodado com essa situação, e o Bruno tinha o direito de ver o João pegar na sexta e devolver no domingo. Nessas últimas 2 semanas, o Bruno falou, mãe, fica com o João para mim, que a situação em casa não está boa. Ele falou, depois eu te conto. Não deu tempo dele contar. Mas pelo que a mãe falou ontem, eu deduzi que ele havia ameaçado o João. E eu tinha muito medo, porque ele tentou jogar a mulher de lá de cima, porque teve polícia, teve reclamação de vizinho, e foi tudo confirmado. E Nossa, antes disso, o João tinha falado para mim, mamãe, eu vi a tia Inaê, o Dida, colocando a tia Inaê na janela. Meu Deus, e o bebezinho de 4 anos, ele começou, imagino, mudar o comportamento também com o tempo, né? Porque era só violência. Ele não queria mais ir? Não queria mais ir para casa do pai. Claro, porque era uma cena maior de barbaridade, de atrocidade dentro daquela casa. É em que cidade isso? Santos. Em Santos, no litoral de São Paulo. Aí, gente, para vocês entenderem junto comigo, né? Porque até agora ainda eu estou tentando juntar as cartas para chegar no nosso objetivo e vocês vão entender. Já tem uma pessoa presa, mas eu vou por outro caminho já. Coloca a foto dos 3 aqui, por favor. O relacionamento, então, né, aos trancos e barrancos, seguia.
o filho da dona Creuza e ex-marido da Alexia, o Bruno, ele então passa a ser o preferido da Inaê. Tô certo nesse ponto? Certo. Vê se eu tô contando direitinho, ok. A Inaê começa a ter um carinho maior, né? Ela era casada com os dois, mas começa a ter uma predileção pelo Bruno, porque o Bruno era um rapaz tranquilo, um rapaz sossegado, e toda vez que acontecia uma briga dentro de casa, ele que apartava a briga, ele que apaziguava a situação. Então ela, naquela altura, imaginava o seguinte: poxa, por que eu vou ficar sofrendo na mão do Inaê, do Dida, se eu tenho um outro homem que me dá carinho, me dá proteção e que eu amo de verdade? Ela então confessa que quer ficar só com o Bruno e quer tirar o Dida de cena. É isso, dona Creuza, é isso, o Alexia? Isso eu achava, até ler a mensagem que mandaram para mim. No caso, a gente entrou porque o celular do Bruno sumiu, mas a gente conseguiu pegar algumas mensagens. Na verdade, ela falava pro Dida que queria ficar com ele. E ela falava pro Bruno que queria ficar com o Bruno. Até que o Bruno mandou ela tomar uma decisão, essa é a hora, e no domingo ela escolheu o Bruno. Ah, então ele deu um checkmate pra menina decidir. E a Inaê fala então que quer ficar com o Bruno, mas ela disse isso pro Dida? Depois ela disse isso pro Dida. Na frente, Meu o Bruno fez ela Deus. falar na frente, ela esclarecer tudo na frente dos dois. Ou você fica com ele, ou você fica comigo. Porque até então, o jogo era entre um e outro. Ela falava para uma coisa e falava para outra. Ela tinha duas caras dentro de casa. Ela tinha duas caras, sim. O Bruno não estava em casa, ela falava pro Dida que era o grande amor da vida dela e que ela ia largar o Bruno. Aí o Dida saía de casa, ela falava que não, que o Bruno que era o amor da vida dela e que ela ia deixar o Dida de fora, é isso? Sim, isso mesmo. Muito bem, esse domingo da decisão do checkmate foi quando? Qual domingo? Esse passado? Esse agora que passou. Meu Deus, vocês acabaram de enterrar o Bruno então? Nós enterramos o Bruno Foi ontem. ontem, na quarta-feira. Bom, olha só, prestem atenção nesse caso, porque tem um detalhe importante, né? Vocês já sabem que do triângulo amoroso, o Bruno infelizmente foi morto e que o Dida está preso, ok? Até aí, eu acho que todo mundo conseguiu compreender. O que eu quero, por favor, que ou a senhora ou a Alexia me contem para o telespectador. Eu sei que é difícil, mas é importante que vocês nos contem para o telespectador entender onde eu quero chegar. O que aconteceu a partir do momento que a Inaê anuncia em casa que ela quer ficar com o Bruno e não com o Dida? O que acontece a partir daquele momento? O Bruno, ela fala pro Dida que não quer ficar com ele. Na madrugada toda o Dida chora, de sábado para domingo. No domingo o Bruno vem para minha casa, almoça, a gente sai. Vai para sua casa? Para minha casa. Não, ele foi na segunda. Pera, só um minutinho. Ele foi quando para sua casa? Na segunda? Ele veio no domingo. Domingo ele passou o domingo com a gente dizendo: mãe, eu resolvi, ela vai ficar comigo. Eu posso trazer ela aqui para cima? Eu falei, não, porque eu fiz uma casa para eles morarem em cima da minha. E ela falou, eu posso trazer essa menina, posso trazer a Inaê para morar? Não. Então você arruma uma casa para mim? Arrumo. Mas aqui eu não quero ela. E aí, na segunda-feira, fomos entregar o João, que era a data, e em momento nenhum, no final de semana, ele levou o João para casa dele, embora ele tivesse indo para lá direto. Ele estava em casa, ela chamava ele ia lá para o apartamento. Depois ele voltava. Em nenhum momento ele quis ficar com o João. Ele só quis ir sozinho. Na segunda, nós entregamos o João para a Alexia. Na terça-feira, foi o dia do jogo, ele foi trabalhar, passou em casa, que ele sai 5 horas, passou em casa, tomou café, ele foi almoçar em casa também, tomou café. Aí depois ele apareceu mais 7 horas de novo. Aí nós fizemos umas coisinhas para comer, para assistir o jogo junto. O meu marido abriu uma cervejinha e ele ficou conversando. Ele estava feliz porque a Inaê tinha escolhido ele. E aí começamos a ver o jogo. No término do jogo, ele parou, pegou o celular e falou para mim assim, olha, mãe,
ela está me chamando para resolver, nós três. E depois também eu pude ver a mensagem quando ela fala para ele, você sabe que isso pode ser perigoso, mas você viria aqui? Ele não via a resposta dele. E ele pegou e falou assim para mim, eu falei, você não vai, né, filho? Ele falou, tá louca, mãe? Eu não vou. Falei, então tá bom, tu promete para a mãe que não vai, né? Aí ele falou assim, não, mãe, eu não vou. Quando deu mais ou menos uma 00:30, eu fui dormir. E acordo com o meu celular tocando, com o telefone escrito Dida, que era o telefone do Dida, era a Inaê. Ela falava para mim que o Bruno estava na Santa Casa, no hospital na Santa Casa, que ele tinha brigado com o Dida e tinha se machucado. Até então, eu achava que era uma briga de quebrar algum osso, alguma coisa assim, e ela pediu que eu fosse para lá urgente. Ela já sabia que meu filho tinha morrido. E eu peguei e falei, o que aconteceu? Foi quando ela falou para mim que ele tinha sido esfaqueado, que o Dida esfaqueou ele. Quando eu fui para a sala, eu estava no quarto na hora que eu atendi o telefone. Quando eu fui para eu ainda pensei assim, não, o Bruno está dormindo na sala, porque ele falou para mim, eu vou dormir aqui. Eu dei o edredom, falei, você não quer dormir em cima da sua casa? Não quero, eu vou dormir aqui. Pegou o edredom, já estava coberto já. Então eu falei assim, não, o Bruno está aqui. Eu abri a porta do quarto e não tinha ninguém. Em contrapartida, a porta da sala estava toda aberta. Bruno não faria isso. Alguma coisa estava naquela mensagem que ele saiu correndo, não dando tempo nem de fechar a porta e nem de fechar o portão. O portão estava aberto e a porta também estava aberta. Ele saiu correndo. E o que a senhora acha que tinha nessa mensagem? Que ela falou tipo assim, ou que ele está me batendo, ou que ele quer me matar, ou que ele quer... Porque depois nós descobrimos que a confusão começou no apartamento da mãe dela, lá em cima, onde ela estava morando atualmente. Então, a gente acha que ela falou, olha, o Dida está aqui, ele vai me matar. Ela, entendeu? E o Bruno gostava dela, o Bruno amava ela. Não tem outro adjetivo, era amor. E ele saiu correndo, tudo indica que ele saiu correndo, porque ele deixou tudo aberto. Ele não faria isso. Ou seja, nessa mensagem, então, o filho não estava lá, concorda? Ele deixaria tudo para trás por dois motivos, imagino. Pelo filho e por essa moça. Então, podem ter simulado... nessa mensagem poderia estar escrito que a Inaê estava em perigo, que o Dida estava ameaçando matá-la e ele foi lá para tentar salvar, é isso? Como ele já deve ter feito outras vezes. Sim, ela fazia sempre isso direto. Nós vimos as mensagens. Ele falava, eu não quero mais. Ela falava assim, vem aqui só para eu te ver. Vem aqui só para a gente conversar nós três. E o que me deixa meio intrigada é essa mensagem onde ela fala para ele que você sabe que pode ser o fim de tudo. Eu não sei qual era a ideia dela. Se era eles matarem o Dida ou se era o Dida matar ele. Então, eu vou entrar nesse ponto. Antes de eu entrar nesse ponto, vem aqui, por favor. Cadê a foto só da Inaê? Só a foto da Inaê, né? Porque o Dida tá preso. O Dida fazia o quê? Qual que é a profissão dele? Ele tem profissão? Ele era operador de telemarketing. Operador de telemarketing. Sempre foi um homem bruto, assim, violento? Assim, com ela. Sim. Com outras pessoas. Com você ele era doce. Com você ele era doce. Exatamente. Que ele tem uma foto a cara dele na foto é brava. Mas ele era uma pessoa doce sem ser com a mulher. Sim, ele falava tranquilamente, calmo, brincava, só que com ela era totalmente diferente. Então, o que eu quero entender, antes da gente falar do Bruno, é a Inaê. Põe a foto dessa moça aqui, por favor. A Inaê tem quantos anos? 20. É ela aqui? Não é ela? Isso. É a mesma que está naquela foto? É. Então usa essa foto recente. aqui, viu? Porque essa foto aqui tá dando para ver bem melhor, né? O Percival parece outra pessoa, né? Não. Essa foto não lembra a outra Inaê. Não são parece. Duas pessoas diferentes. Então enche a tela, por favor. Essa menina, ela tem quantos anos? 20 anos. Ela trabalha com o quê? Nada. Nada, ela não trabalha. E você foi amiga dela durante quanto tempo, Alexia? Acho que foi uns 4, 5 meses. Ah, foi pouco tempo, então. Isso. Caramba, ela pegou seu marido rápido, hein? Foi. Bom,
E aí, ô Alexia, deixa a foto da Inaê um pouquinho dividido a tela com as duas, por favor, na janela com as duas. Vamos lá. A Inaê era uma menina doce, manipuladora. Como é que você descreve ela pra mim? Como é que você define ela pra mim? Você que tinha mais contato, imagino, ô Alexia. Assim, ela conquistou minha confiança. Eu mostrava planilha de conta para ela, porque era eu que controlava as contas de casa. Ela via que a gente tinha uma casa própria, a gente tinha carro. Então, e o Bruno, lógico, um rapaz muito bonito, trabalhador, acaba brilhando os olhos, entendeu? Ainda mais como o marido dela era com ela. Dizer que ela cresceu o olho no status do Bruno, no dinheiro que o Bruno ganhava todo mês, no salário dele, ela cresceu o olho no que ele tinha? Sim. É mesmo? Sim. O Bruno fazia o quê? Porque ela queria que eu saísse de casa, entendeu? De todas as formas, que eu fosse para minha mãe. Só que assim, eu já não estava aguentando morar lá, porque eu via o Bruno direto. Então, eu já queria ir para minha mãe, referente a isso. Só que ela tentava de todas as formas de eu sair de lá. Mas você acha que ela quis o Bruno porque ela gostou dele de verdade? É um rapaz bonito, isso sem dúvida? Ou ela queria o dinheiro do Bruno? Ela queria o dinheiro. O Bruno ganhava bem. O Bruno, embora tivesse 23 anos, ele trabalhava como auxiliar, como assistente administrativo. Ele ganhava um salário razoável para uma pessoa da idade dele, que não terminou a faculdade. E enquanto isso, o Dida ganhava R$700. Ele era operador de telemarketing. Ela já cresce o olho, menino bonito. Ela fala, poxa, vou por esse caminho. E quem é que deu em cima de quem? Foi o Bruno que deu a iniciativa ou você acha que foi ela que teve a iniciativa de pegar seu marido? Eu não sei. Não sabe? Isso você não concluiu? Não sei. Ok, por que eu estou perguntando isso? Né? Ela já disse pra gente que a menina é boa de persuasão, convence bem as pessoas, é uma menina indiscutivelmente bonita que roubou o marido dela. Mas, vou fazer a pergunta para vocês, até porque a dona Creuza não tem mais o que perder. Já perdeu o filho dela, enterrou o filho dela. Como é que a senhora recebeu a notícia mesmo da morte? A senhora estava no hospital, o médico chamou a senhora e disse que não tinha jeito? Ou foi a Inaê que te deu a notícia de que ele tinha morrido? A Inaê já sabia que o Bruno tinha morrido, porque quando ela fez o boletim de ocorrência, às 2h43 da manhã, estava como vítima fatal. E ela me ligou às 2h59. Então, ela já sabia que o Bruno tinha morrido. Ela pediu que eu fosse para o hospital, e eu fui no hospital, e eles chamaram o médico e a enfermeira, e foi quando eu recebi a notícia que o Bruno chegou lá esfaqueado. Ele teve o cuidado de falar para uma mãe que a facada que o Bruno tomou na cabeça, deste lado, dava para ver os miolos do Bruno. Nossa, mas assim, isso foi uma pessoa que descreveu. Porque eles ficaram revoltados com a violência, acredito eu. Por isso que eles descreveram, eles nem pensaram, eles falaram isso. Eu só vou pedir para a senhora, nem descreve, porque ninguém merece, né, ouvir uma coisa dessa, principalmente a senhora que a gente está falando do seu próprio filho. A senhora não teve chance de se despedir do Bruno? Não, nenhuma. Eu tive naquela noite que ele estava bem diferente. Ele estava feliz, a gente tomou uma cervejinha juntos e eu fiz umas coisas para a gente comer. Eles gritavam no jogo, entendeu? Estava tudo indo muito bem. Ele parecia, depois do que acontece o pior, a gente acha até que a pessoa estava sentindo que aquele seria o último momento com a família, né? Sim, sim. Porque até então, quando ele era casado com a Alexia, eu até tirava sarro e falava assim, Bruno, você gosta de programa de velho? Porque saíamos nós 5, no caso, que o Joãozinho ia, direto. Ele fazia os meus programas, entendeu? Eu ia para qualquer outro lugar, ele, mãe, vamos junto. Íamos nós 4. Quando o Bruno largou a Alexia e começou a se envolver com a Inaê, ele mal parava em casa, ele mal vinha me ver. Eu conseguia falar com meu filho no horário de trabalho dele, porque quando eu ligava para ele,
ela desligava. Ela ficava com o celular dele, eu chamava ele no WhatsApp, ele visualizava, que acredito que não era ele, e não me respondia. Agora, quando ele estava trabalhando, ele me chamava, a gente conversava. Ele quase não ia em casa, ele almoçava lá, não ia mais almoçar. E uma vez ela era folgada, porque uma vez ele falou, mãe, vem cumprimentar. Eu falei, eu não vou cumprimentar essa mulher, nunca. E ela tirou sarro da minha cara. Ela riu da minha cara. E aí, a senhora chega no hospital e percebe que não foi uma briga qualquer. A senhora percebe que foi um assassinato. A senhora foi ficar cara a cara com a Inaê? A Inaê já tinha ido embora. A Inaê só levou o Bruno lá. Aí ela vai embora. E o Dida estava onde, o assassino? O Dida foi preso em flagrante. Mas como foi esse flagrante? Ele ficou dentro do apartamento esperando a polícia chegar? Não, na verdade, o assassinato, o que eu fiquei sabendo é que teve uma briga dentro do apartamento e o Bruno desceu. Tanto é que a chave foi encontrada perto do carro. Acredito que ele estaria abrindo a porta do carro quando o Dida pegou ele e deu as facadas. O Bruno já estava indo embora do apartamento. Então, a facada foi na rua. Então, quer dizer, esse Dida foi tão covarde que durante a briga ele ficou só pensando que horas iria atacar sem que o Bruno tivesse defesa. Ele fala isso no depoimento dele. Ele fala que ele premeditou mesmo e que ele estava desde cedo pensando como ele mataria o Bruno. Eu não estou acreditando que a pessoa pode ter essa maldade de já estar discutindo com alguém, já pensando como vai matar, né? É muita frieza. Então, no que ele mata, ele sai correndo do local do crime. Só que aonde eles estavam é perto de uma comunidade. Disse ele que viu alguém armado e ficou com medo e voltou aonde a polícia pegou ele. Bom, é inacreditável que o assassino teve medo de alguém, é? O assassino, na verdade, acho que para ele, o medo dele era ficar solto. Porque ele sabia qual seria o fim dele aqui fora também. Exatamente, porque o Bruno era muito conhecido. Muito conhecido. A senhora acha que as pessoas se revoltariam contra ele, sem dúvida nenhuma? Poderiam até correr o risco de fazer justiça com as próprias mãos? Iriam fazer. É mesmo? Iriam fazer. Bom, a senhora percebeu, né, que eu com toda delicadeza, né, eu tento ser, me perdoa se eu não sou muitas vezes, mas eu tento ser o mais delicado possível para chegar até a pergunta mais importante de todo esse caso. E eu acho que essa pergunta, além de ter uma condenação à altura do que esse monstro merece, é porque para mim ainda esse caso não está todo resolvido. E vou perguntar para vocês, Percival, por favor. Uma mulher que, segundo a família, jogava nos dois times. Contava uma história linda de amor pro Bruno e contava a mesma história linda, mas mudando o personagem, trocando por Dida. Essa mensagem que foi enviada para o Bruno e o atraiu para a morte, foi uma mensagem provocada deliberadamente, ou seja, de propósito pela Inaê, já sabendo que iria atrair ele para a morte para agradar o Dida? Ou ela foi ingênua? Por tudo que você ouviu, a Inaê foi inocente em toda essa história, Percival? Eu não acredito em ingenuidade nenhuma nessa história. O início dessa história, porque essa história tem várias etapas, vários momentos, ela vai evoluindo aos poucos. Primeiro com uma relação anômala a três, isso não é normal. Você vê isso aí na vida real como uma relação efêmera, é homenagem à Troá. Quer dizer, é curto, é rápido, é um momento, mas não é duradouro. Além disso, temos essas informações que a própria mãe do Bruno forneceu, que havia um prazer em ver a mulher sendo compartilhada por outro homem, ele sentia prazer nisso. E como ele previu, planejou como seria o desfecho, o assassinato, o fim de tudo, eu não acredito em ingenuidade nisso aí. Pelo contrário, quer dizer, ele queria fazer de uma maneira forte, dolorosa,
cruel, quer dizer, punhalada no crânio, é uma coisa terrível. Foi o que ele fez. Mas você não me respondeu. Você acha que a Inaê sabia que estava atraindo o Bruno para a morte ou ela foi tão enganada quanto o Bruno? Eu acho que ela, na hora ela não sabia que a intenção era essa, mas ela previa que seria perigoso ele ir para lá. Palavras dela, qualquer mãe do Bruno aqui revelou. Desculpa, seria Prisci, perigoso. Mas desculpa, me desculpa. Sabe por que eu vou te pedir perdão? Primeiro, sabendo quem o Dida era e sendo que a pessoa que mais sofreu na mão dele foi ela mesma, né? Por todas as agressões, por tudo que já viveu dentro daquele apartamento, eu tenho certeza que a Inaê jamais duvidaria da capacidade, do tamanho da maldade desse homem. Um homem que anota na parede quantas vezes bateu na mulher, para matar é mais um passo. Aí ela chama a mãe para o hospital, dizendo que tinha uma briguinha. Segundo a dona Creuza, no hospital a menina foi cínica. Segundo a dona Creuza, no hospital a menina foi fria, como um cadáver. Ela vai embora e larga o namorado que ela roubou da amiga para a mãe se resolver sozinha. Pelo que eu estou entendendo, dona Creuza, se eu estiver errado, a senhora me diga. Ela então presencia... Ela deixa ele lá e vai embora. Ela largou, ela entregou o corpo para a mãe. Ela entregou Sim. o cadáver para a mãe e foi embora. Sim. E às 6 horas da manhã ela me liga perguntando se o Bruno estava bem. Ah, não. Como é que é a história? Ela te liga no dia seguinte cedo perguntando se o Bruno tá bem? O Bruno, eu fui para o hospital às 3 horas da manhã. Às 3h30 foi quando o médico me deu essa triste notícia. Certo. Que é a pior notícia para uma mãe. Às 6 horas, ela me liga perguntando se o Bruno estava bem. Não, mas peraí. A senhora... Não, tem alguma coisa errada. Veja só. Vem pra mim. A senhora não disse que no boletim de ocorrência que ela estava presente já estava escrito vítima fatal, ou seja, a pessoa morreu? A senhora não me disse isso? Então, se ela Então ela sabia às 2 horas da manhã que o menino estava morto. Como que ela liga às 7 horas perguntando se ele está bem? Ela me ligou às 7 horas da manhã. Tô te dizendo? Dizendo que não sabia de nada, que queria saber se o Bruno estava bem. Gente, o rapaz toma um golpe na cabeça. Quem sobrevive com um golpe na cabeça? 1 em 1 milhão. Praticamente 1 em 1 milhão. impossível, né? 1 em 1 milhão. Sobrevive com um golpe na cabeça. Aí ela faz um boletim de ocorrência, onde consta possivelmente o nome dela como testemunha, né? Imagina. Isso. E se no boletim de ocorrência se o policial já colocou ali que estava morto, eu não tenho outro entendimento. Eu não sei se ela fala na reportagem, Mariana, essa moça, a Inaê. O programa está aberto para ela se defender aqui. Mas uma pessoa, ela não fala na reportagem, uma pessoa que está no boletim de ocorrência 2 horas da manhã como vítima fatal, como testemunha de um assassinato, não era tentativa de assassinato, não era... Isso que a senhora está tentando dizer não é vítima... deve ser vítima fatal no nome da vítima, mas ali era não, ele fala, a tipificação, ele fala, homicídio. Não, ele fala, Inaê compareceu como testemunha, Bruno não comparecendo, vítima fatal. E como que ela liga para a senhora, então, 6 horas depois, para perguntar se ele está bem? Foi. A senhora acha que ela liga. teve participação nisso? De coração, dona Creuza? Acho. A senhora acha que ela está por trás disso? Eu acho sim. Para mim, ela provocou o Dida e foi se queixar pro Bruno. E ela sabia que quando estava chamando o Bruno para ir na casa, o que iria acontecer? Sabia. Tenho certeza que ela sabia. O Bruno não ia na casa dela. Alguma coisa ela falou para ele que ela tinha apanhado, que o Bruno não ia ficar sem defender a Inaê. Ela deve ter falado alguma coisa que atraiu o Bruno até lá e aconteceu tudo isso. Alexia, você acha que ela é culpada também pela morte do pai do seu filho? Acho, porque tem uma mensagem no celular que fala: eu quero o fim disso, não importa qual. Sim. Quem fala isso é a Inaê? Inaê. O Bruno. Meu Deus do céu. Quem é o repórter que foi lá, Mariana, fazer... Leonardo Lara esteve com vocês hoje, imagino, lá em Santos? Esteve sim. Deixa eu ver a reportagem, a gente se fala na sequência, por favor. Um triângulo amoroso e explosivo.
casamento a três que começou com juras de amor e terminou em tragédia. Uma mãe que sempre condenou aquela relação do filho com duas pessoas ao mesmo tempo. Não faltaram conselhos. A senhora era contra essa relação a três. Totalmente contra. Cheguei a perguntar para ele quem é que sabia dessa relação. Ele falou que quem apoiava essa relação. Ele falava a mãe dela, que me chama de Bruno, meu genro. E eu falei, mas como ela apoia essa relação? Isso não existe. Aí ela apoia, só você que não apoia. Ainda ficou falando assim pra mim. Eu falei, não vou apoiar nunca. Ela transformou a vida do Bruno. Foi, eu nunca vi o Bruno passar por tanta turbulência assim, em tão pouco tempo. Ele não merecia isso, ele era tão bonzinho. Ele não merecia, sabe? Ele era muito... não tinha ninguém que não gostasse do Bruno. Dona Creuza demorou para acreditar que o filho Bruno se envolvia ao mesmo tempo com Inaê e Dida. Um relacionamento em comum acordo entre eles. Nada era escondido. Por isso, para os envolvidos, não havia traição. Eu vi os três no morro de mão dada. Eu vi os três no shopping de mão dada. As pessoas vinham me questionar porque os três estavam de mão dada. E para a senhora foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Alexia era a mulher de Bruno a ter e deixar tudo para trás para viver com Inaê e Dida. No finalzinho da relação, ela entrou, ela percebeu que estava frágil e fez toda essa manipulação para ele me largar, para ficar com ela, porque ela viu que ela conseguiria estabilidade, coisa que ela não conseguiria só com o Dida. Ela tinha interesse financeiro no seu marido. Tinha interesse, isso era visivelmente claro. E ele sustentava o apartamento, Sustentava o apartamento, sustentava os dois, sustentava a filha deles, entendeu? Sustentava a família inteira. A Inaê e o Dida sempre frequentaram aqui a casa do Bruno e da Alexia. Os quatro eram amigos, os dois casais trocavam confidências. As visitas passaram a ser cada vez mais frequentes. A Inaê e o Dida vinham aqui até 3 vezes por semana. É que a Alexia gostava de preparar a comida. E depois do jantar, os quatro na sala jogavam RPG. Um jogo que precisa de muita concentração, então eles nem bebiam. Passavam toda a madrugada jogando RPG. Depois de tanta convivência, a Inaê começou a perceber que o casal de amigos estava em crise. O casamento já não era mais o mesmo. Segundo a Alexia, a Inaê se aproveitou da situação, se apresentou como amiga e começou a manipular o Bruno. Até que ele decidiu pedir a separação. Levou tudo de casa, até mesmo os armários embutidos, sofá, aparelho de televisão, inclusive, olha só a cozinha. Aqui ficava a geladeira, aqui desse outro lado o fogão, tudo o Bruno levou para o novo apartamento que ele alugou para viver com o casal. Deixou a esposa e o filho para trás para viver uma nova relação, agora a 3. Alexia acredita que a rival planejou cada detalhe para separá-la de Bruno. Ela conta que o rapaz passou a sustentar os 2 companheiros no apartamento onde moravam. E lá, ele pagava sozinho o aluguel. Pagava o carro, pagava a comida, tudo, as saídas, tudo. Cartão de crédito, era tudo dele. No apartamento tinha também uma criança? Tinha. A filha deles. A filha do Dida e da Inaê. Então moravam os 3, os 2 homens, a mulher e essa criança. Isso. E a mãe do Dida nunca soube de nada. Quem sabia de tudo era a mãe da Inaê. E ela convivia com isso, chamava o Bruno de genro, tudo. Aceitava. Aceitava ter 2 genros. Isso, aceitava. O Bruno saiu aqui da casa onde ele vivia com a Alexia há cerca de 3 meses. Naquele dia chegava ao fim o casamento de quase 5 anos. Aqui o Bruno tinha uma vida tranquila ao lado da esposa e do filho. Mas deixou tudo para trás
para viver uma aventura. Algo que a família jamais poderia imaginar. Um casamento a 3. Gustavo, seu filho, foi iludido por uma falsa promessa de felicidade. Sim, com certeza. Saiu daqui para viver com um casal e prometia amor a ele. Ele acabou se apaixonando. Nesse vídeo, Bruno se diverte com o filho que vai completar 4 anos no final do mês. A criança chegou a visitar o pai onde os 3 moravam juntos. Mas o menino pediu para não ir mais porque teria presenciado uma cena de violência. Ele contou que o Dida colocou a Inaê na janela, falou assim, mamãe, o Dida colocou a Inaê na janela. E Ele presenciou uma briga dos dois? presenciava briga. Tanto que ele não queria, eu tenho um áudio do falando que não queria mais ir pro papai. Antes da chegada de Bruno, Inaê e Dida já estavam juntos há anos. E eles têm até um filho pequeno. Quando Bruno entrou nessa história de amor, a relação ficou tensa por conta do ciúme de Dida. Já Inaê gostava de provocar, o que deixava o trisal com os nervos sempre à flor da pele. E eu sempre falando pra ele, tanta mulher bonita, meu filho era lindo, meu filho tinha os olhos verdes. Todo mundo que olhava meu filho se apaixonava por ele. E ele acabou sendo atraído por essa situação diferente, inusitada. Sim, acabou sendo atraído por essa situação. No último sábado, Bruno tomou uma decisão corajosa. Estava disposto a colocar um ponto final naquele relacionamento a 3. Ele chegou a visitar os pais e pediu para voltar a morar aqui com a família. O pai disse que as portas estariam sempre abertas. O Bruno parecia disposto a resgatar o antigo relacionamento com Alexia e principalmente aquela vida tranquila que sempre levou ao lado da esposa e do filho. O que ninguém poderia imaginar é que 3 dias depois ele seria atraído por uma emboscada. Naquela noite, o Bruno chegou a jantar aqui com os pais. Depois, deitou para dormir no sofá. Só que acabou recebendo uma ligação, possivelmente da Inaê. Saiu daqui por volta de meia-noite e foi até o apartamento onde antes vivia ao lado do casal. Horas depois, os pais receberam a informação que o Bruno tinha sido assassinado. Como que a informação chegou para vocês naquela madrugada? Através de um telefonema recebido pela minha esposa, pela Inaê, ligando para ela avisando que o Bruno encontrava-se no hospital, esfaqueado em estado grave. Aí foi quando ela saiu do quarto, mesmo sem terminar de escutar o que estava sendo falado pelo telefone, viu que a porta estava aberta, se desesperou ainda mais e terminou de escutar a conversa. E aí recebeu a triste notícia que meu filho estava em estado grave no hospital, sem ainda saber que ele estava morto. A Inaê mentiu. Mentiu, Já estava morto. já estava morto. E a sua esposa achava que ele estava dormindo na sala. Nós achávamos que ele estava dormindo na sala, porque foi quando a gente foi dormir, ele também ficou dormindo. E essa porta ele deixou aberta. Saiu possivelmente na correria. Transtornado, correndo, aí fomos até o portão, também estava aberto, aí que a gente se desesperou mais ainda. Os pais buscam forças para seguir em frente e principalmente lutar por justiça. Dida se apresentou à polícia e foi preso em flagrante. O boletim de ocorrência revela que ele alegou para os policiais que matou Bruno a golpes de faca, porque Inaê teria decidido se separar e viver apenas ao lado da vítima. Perdi uma parte de mim. Hoje a única coisa que me consola é um pedaço que ele deixou, que é meu neto, que é minha vida. Mas eu nunca vou esquecer meu filho. Meu filho era maravilhoso. Meu filho era a melhor pessoa do mundo. Não tinha uma pessoa que não gostasse do Bruno. Naquele dia, o Bruno fez uma visita aqui à casa dos pais. Eles jantaram juntos. O Bruno era apaixonado pela comida da mãe. E depois, assistiram televisão até por volta de meia-noite. Nesse horário, a mãe veio até o quarto e pegou um edredom e um travesseiro para o Bruno dormir no sofá. É que a casa onde ele vivia antes, aqui no andar de cima, está toda revirada e por conta da bagunça,
o Bruno preferiu dormir aqui na sala. Os pais se recolheram. Só que por volta de 3 horas da manhã o telefone tocou. Quando a dona Creuza saiu para atender, percebeu que o filho não estava mais no sofá e tinha deixado a porta aberta. Ela logo imaginou que algo teria acontecido. No identificador de chamadas aparecia o nome do Dida, só que do outro lado da linha era a Inaê, contando que o Bruno estava no hospital em estado grave. Nós estávamos felizes, nós estávamos rindo, quando ele falou para mim: mãe, ela está aqui me chamando para conversar nós 3. Eu falei: filho, você não vai, você não pode ir. Ele falou: tu tá doida, mãe? Não vou. Ele estava convicto a não ir. Não, ele não ia, ele não iria. Mesmo porque ele já estava sendo ameaçado. Porque a própria mãe dela me contou que ele já estava ameaçando o Bruno. E o Bruno falou para mim: depois eu te conto, mãe. Depois eu te conto. Não vai contar. Bruno trabalhava há 4 anos como auxiliar administrativo em uma creche. Tinha cursado metade do curso de administração e planejava retomar os estudos na faculdade ainda esse ano. O filho dele, por enquanto, não sabe o que aconteceu com o pai. Eu não consegui dar notícia ainda. Eu não sei como falar. Eu não sei. Porque o pai dele era tudo pra ele. Apaixonado pelo pai. Muito. Ele teve a apresentação da escolinha e o Bruno abriu os braços assim, ele foi correndo abraçar o pai, parecia uma despedida, sabe? Foi na sexta-feira. Dona Creuza está à base de remédios desde o enterro do filho e promete juntar forças até levar para a cadeia todos os envolvidos no crime. Dona Creuza, no boletim de ocorrência, a Inaê aparece como testemunha. Na sua opinião, esse foi o papel dela nessa história? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quem deu as facadas no meu filho foi o Dida, mas quem matou o meu filho foi a Inaê. Ela estava por trás disso tudo? Ela estava por trás disso tudo o tempo todo. Ela traiu o seu filho para essa emboscada? Atraiu. Pois bem, o mínimo que a polícia tem que fazer agora não é se conformar com o que tem, é investigar, pegar o celular do Bruno, pegar o celular da Inaê e do Dida, investigar direito para dizer para essa mãe: ela teve culpa ou não teve culpa. Depois de investigado, vai caber ao juiz decidir. A gente vai seguir na investigação para dar uma resposta para a Creuza e também para a ex-mulher dele, a Alexia.